Pessoal, eu sou José Renato, eu sou médico e hoje eu gostaria de abordar um assunto extremamente importante que é sobre a nossa sexualidade. A sexualidade tão abordada por Freud. A partir das descobertas freudianas, nós pudemos ter um conhecimento maior sobre a nossa própria sexualidade. E a psicoterapia só se desenvolveu e começou a compreender o comportamento humano baseado nas descobertas de Sigmund Freud. E depois de Freud vieram Jung, vieram Reich, vieram a Gestalt terapia, vieram inúmeras outras psicoterapias. Mas Freud é a partida. E nós temos que entender então o fundamento da base psicanalítica freudiana, que é o quê? É o complexo de Édipo e o complexo de Eletra. Ou seja, todos nós, quando nascemos, se do sexo masculino, nós temos o desejo pela nossa mãe. Se do sexo feminino, nós temos o desejo pelo nosso pai. Porém, se temos um pai ou uma mãe, e basicamente eu quero falar agora um pouco do conceito da homossexualidade, que é basicamente, quem desenvolve esse conceito é Alexander Lowen, que baseado nas descobertas de William Reich, que ajudou fazendo a leitura corporal, porque os nossos pensamentos vão se refletir sobre o nosso corpo e vão deixar as marcas no nosso corpo das nossas percepções ou não sobre a nossa sexualidade. E a gente pode fazer uma leitura corporal só observando como é o nosso corpo. E isso é uma teoria reichiana, mas eu não vou me estender, vamos ficar como Freud diz. E Freud então começa a trabalhar esse complexo de Édipo. E por que da homossexualidade? Veja bem, se eu desejo a minha mãe e eu tenho conceitos muito rígidos, eu tenho uma formação religiosa muito rígida, ou eu tenho um conceito de pecado, ou eu tenho um conceito de que isso é algo muito horrível de se pensar ou de se desejar, eu vou negar esse meu desejo natural pela minha mãe. Negando esse desejo natural, partindo do homem, eu nego o desejo pela minha mãe. E como eu nego esse desejo pela minha mãe? Indo para um desejo oposto à minha natureza. Indo para um desejo daquele igual a mim, que eu só posso desejar o homem ou a mulher. Então eu vou buscar no homem a satisfação dos meus desejos sexuais. E pela negação do desejo pela minha mãe, eu desenvolvo a minha homossexualidade. Então eu tenho um excesso de natureza masculina. Nego esse excesso de testosterona, de hormônio masculino, tentando um comportamento que vai contra a minha própria natureza, negando o meu desejo pela mulher. Agora, vocês pensam assim, então o inverso é verdadeiro também? Não. A questão da homossexualidade, seja masculina ou seja feminina, ela está ligada à mãe. O desejo homossexual da mulher também está ligado
ao desejo da mãe. Por quê? Porque a mãe é a figura que nutre, que dá, que protege, que oferece o seio. E a gente sabe muito bem que o próprio sexo oral é a memória inconsciente da minha relação com o aleitamento materno. Teoria já desenvolvida por Melanie Klein, neta de Freud, no seu desenvolvimento da sociedade psicanalítica. Então, mesmo os nossos comportamentos da nossa sexualidade têm a ver com os meus comportamentos ainda bebê, dos estímulos que recebi quando no acompanhamento com a minha mãe. E até o meu gostar da sexualidade oral tem a ver com a transferência da minha relação com o aleitamento materno. Isso tudo não é novidade para os psicólogos, psicanalistas e, sobretudo, freudianos, mas ele pode ser novidade para vocês que não estudam e nem precisam estudar isso, e que muitas vezes não percebem que esse desenvolvimento traz as complexidades até da opção do comportamento. Então, o que na verdade a criança está com esse desejo, que não é um desejo puramente erótico, é um desejo do amor, porque o desejo erótico é a busca do próprio amor, é uma das formas, é uma das ferramentas que a gente tem de chegar à profundidade do amor. Eu não vou conseguir vivenciar o amor na sua plenitude, na sua evolução, se eu não der o meu mergulho no amor e no desejo erótico. Então, essa ideia de pecado original é uma ideia totalmente falsa. Essa ideia que foi construída pela igreja de pecado como fonte original, que o homem nasceu em pecado, é uma ideia totalmente falsa, negada pela ciência. E eu concordo, como cientista que sou, com esta ideia, porque a natureza humana, ela é perfeita no sentido da sua geração, no sentido da sua procriação. E William Reich já definia o encontro do pênis com a vagina como o abraço genital. É quando a mulher e o homem, em profunda comunhão entre as suas sexualidades, se abraçam, não só do ponto de vista físico, com os seus braços, com os seus tórax, mas estão unidos também genitalmente. Então, para a ciência, não há pecado nenhum aí. Há uma comunhão entre dois seres. Claro que o prazer erótico pode ser banalizado, que o prazer, pela própria fonte de prazer, que o prazer erótico propicia a cada um de nós podemos vulgarizar o sentido do prazer que a sexualidade pode nos dar. Banalizando, nós vamos tratando a sexualidade não como algo divino que nos eleva e nos expande, mas como algo que nos rebaixa e nos mantém preso aos instintos animalescos da nossa natureza animal, porque somos ainda, como seres hominais, o polo posterior da evolução animal. Muitos seres superiores a nós, da escala hominal, e nós não vamos entrar nesse assunto,
podem considerar nós homens da mesma maneira que nós olhamos os nossos animais, como seres inferiores numa escala evolutiva, de evolução biológica e planetária. Porque é isso que o olhar de seres superiores e evoluídos olham para nós com comportamentos animalescos, com comportamentos de pessoas que ainda não desenvolveram o sentido do amor na sua plenitude, de viver o amor com todas as suas potencialidades. E nesse momento de ascensão planetária, nós temos que expandir o nosso amor. Nesse momento onde a nossa compreensão está nos mostrando que nós somos muito mais do que o nosso corpo físico, nós temos a compreensão também do centro de energias que temos pelo nosso corpo. Nas filosofias orientais, naquelas rodas chamadas de chakras, estabelecidas no coronário de nossa cabeça, na fronte de nossa testa, no laríngeo, abaixo do nosso queixo e diante do nosso pescoço, na região cardíaca, onde temos o chakra cardíaco. E assim nós temos esse total de sete chakras girando e compondo outros corpos mais sutis de que somos portadores, como o corpo emocional, como o corpo astral, como o corpo mental inferior, como o corpo mental superior, subindo para outros corpos de características mais evoluídas, que não quero me estender para não confundirmos ainda as percepções que precisamos ter para expandir o nosso entendimento na sua integralidade, na sua totalidade, no entendimento necessário para esse momento onde vamos avançando o nosso conhecimento. Portanto, ter preconceitos em relação à sexualidade de um ou à sexualidade de outro é não entender os mecanismos e as complexidades que a natureza humana vive nas suas experiências, nas suas diversas experiências, quando ocupa um corpo de carne, um corpo físico. Porque você não pode evoluir se você fica somente no plano espiritual. De lá você pode enxergar a complexidade das coisas, mas você não pode evoluir. Você só pode evoluir quando você mergulha e experimenta as sensações e os sentidos. Como que eu sinto que sou amado quando sou criança? Eu sinto que sou amado quando eu estou no peito da minha mãe, sendo nutrido por ela, quando eu estou sendo abraçado por ela, quando eu estou sendo acarinhado por ela. Isto vai me dando sensação de amor, de proteção, de ser querido. Por quê? Porque são experiências físicas, corpóreas, num corpo que vão me dando dimensão de amor mais subjetivas. Porque somente quando eu sinto cuidados de alguém que está numa fase anterior à minha, porque eu sou dependente daquele ser, eu sinto que por ser protegido sou amado. Para que eu possa entender a minha sexualidade na sua plenitude, eu tenho que saber que eu não tenho uma vida só,
que eu tenho outras existências, que eu tenho o campo de outras experiências, que eu posso ser homem numa encarnação, que eu posso ser mulher em outra encarnação. E essas vivências que se alternam de uma forma não tão restrita quanto o campo dos nossos preconceitos supõe, que elas se alternam de forma mais volitiva, mais fácil. Porque se eu não tivesse as experiências no campo feminino, eu não saberia nem abraçar uma criança, já que as experiências no campo masculino é tão cheia na história humana de conflitos, de hostilidades, de agressividade, de guerras, de se sobrepor ao outro no campo da força. Essa nossa herança ainda, lamentavelmente, mas a Terra também é um planeta novo em relação a outros planetas de outras galáxias, já mais avançados e evoluídos que nós, que neste momento tentam sem se comunicar conosco, sem nos chocar, sem nos amedrontar, porque somos tão limitados no nosso conhecimento que achamos que eles podem nos fazer mal. Não que não haja seres evoluídos em tecnologia e conhecimento, mas pouco evoluídos em seu comportamento fraterno e amoroso, e que querem se sobrepor às outras raças. E por isso estamos aonde estamos, exatamente por esses seres evoluídos tecnologicamente, evoluídos em seu raciocínio, porém poucos evoluídos no seu sentimento de amor. Houve um avatar que esteve aqui entre nós há 2000 anos, que quis mostrar um outro olhar, uma outra maneira, uma outra essência na forma de nos relacionarmos e nos amarmos. Pouco temos desenvolvido sobre essa forma de amar. Ainda presos que estamos em nossa forma erótica de domínio e agressividade. Porque sejamos homem ou mulheres, nós gostamos desse prazer erótico que nos seduz, que nos envolve, que nos propicia essa sensação de êxtase, quando nós estamos nos referindo ao orgasmo. Nós não podemos chegar ao orgasmo sem o sentimento de amor. E nós sabemos bem quando fazemos sexo pelo sexo e quando colocamos o ingrediente do amor no próprio sexo. Isso nós sabemos. Quando temos dentro de nós o DNA ou a semente desse amor que esse avatar colocou. E justamente por esses outros seres terem sido criados anteriores à própria natureza humana e não serem dotados desse DNA
que vamos chamar micaélico ou crístico, tem o comportamento que tem, bélico, tentando se sobrepor a raças que eles julgam inferiores no sentido do desenvolvimento da inteligência, que ainda não está em patamares elevados de alta compreensão, porém a caminho dela. No despertar da glândula que temos no meio de nosso cérebro, ou o nosso terceiro olho, ou a epífise, a glândula pineal, a glândula de nossa compreensão e dinâmica espiritual. O desenvolvimento da história humana, do jeito que conhecemos e como está mal contado e confunde os pseudo-intelectuais. Está mais para confundir os homens do que para esclarecê-los e dar a eles a sabedoria necessária para que possam se sobrepor à sua natureza inferior. Nós vamos seguir dando as explicações necessárias para que possamos ter as duas asas necessárias: a asa do conhecimento e da sabedoria e a asa do sentimento e do amor. Somente através dessas duas asas nós vamos poder voar ao encontro de nossa paz. Quero agradecer por você ter me escutado. A minha razão de estar aqui é justamente por você estar aí. E estar aí com vocês é o prazer de viver. Porque nessa união que nos faz iguais, porque não somos mais nem menos que ninguém, nessa união é que vamos nos transformar e ser melhores do que somos a cada dia. O meu coração em gratidão a você.